Nesse vídeo, irei falar sobre um dos maiores riscos que as empresas e os negócios estão expostos, o risco reputacional. Irei abordar os principais conceitos, fatores, formas de mensuração e, o mais importante, estratégias de proteção da reputação corporativa. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. A reputação de uma organização está diretamente relacionada à percepção de que o mercado em que atua e os stakeholders têm a seu respeito. Sendo um ativo intangível, é difícil mensurá-la ou quantificá-la. Quando uma notícia negativa é divulgada, o impacto do risco reputacional é facilmente percebido pela mudança no conceito dessa organização junto a seus clientes, empregados, autoridades, parceiros comerciais, acionistas e demais stakeholders. Tal mudança de conceito é refletida na perda de credibilidade, de valor e no desgaste da marca na medida em que a entidade se torna menos atraente aos olhos do público e as reações variam, desde o declínio nos negócios, no valor de mercado, nos investimentos, até a menor atratividade e retenção de talentos para trabalhar na organização. O risco de reputação pode ser definido como o dano que uma ocorrência adversa na organização pode causar à sua imagem e à percepção do público em geral, que acaba sendo percebido pela empresa como um prejuízo financeiro. Tendo em conta a rapidez com que as informações são atualmente disseminadas, a reputação de uma organização pode ser destruída em muito pouco tempo com a ajuda da mídia e das redes sociais. Portanto, as entidades devem estar atentas não somente à construção de uma reputação, mas também à solidez e às premissas com que tal reputação foi estabelecida. A reputação figura entre os ativos mais importantes de uma organização, sendo certo que para alguns setores, como o mercado financeiro, por exemplo, a sensibilidade é ainda maior. A relação entre um banco, seu cliente, suas contrapartes e o mercado é baseada na confiança, e a credibilidade é fundamental para a manutenção dessa confiança. As instituições financeiras atuam como intermediárias na captação de recursos e na concessão de crédito, sendo a relação com o cliente fundada na certeza de que os recursos que foram por ele depositados no banco estão seguros e serão restituídos nos termos em que foram pactuados entre as partes e que o crédito estará disponível para a utilização quando dele o cliente necessitar. Além disso, as instituições financeiras também têm importante papel no mercado interbancário para garantir a liquidez do mercado financeiro. Ao primeiro sinal de que algo não vai bem com a instituição, os clientes, receosos, retiram seus valores da guarda da instituição e os tomadores de crédito passam a buscar alternativas mais seguras. Com isso, a confiança diminui e o risco de insolvência aumenta. As consequências são catastróficas e acabam por contaminar outras instituições financeiras. É claro que um incidente reputacional afeta adversamente empresas de qualquer setor. No entanto, em muitas, os efeitos tendem a ser menos devastadores ou mais fáceis de se controlar do que no caso dos bancos. Os bancos, como se sabe, mantêm recursos imediatamente disponíveis para restituir todos os seus clientes caso estes decidam, de uma só vez, resgatar seus valores depositados. Assim, o colapso seria imediato. Alguns especialistas do tema propõem uma interessante análise da reputação de uma organização e dos riscos aos quais ela está exposta, afirmando que a maioria das companhias não administram adequadamente sua reputação
para focar esforços em lidar com as ameaças à reputação que são conhecidas, por já terem se materializado. Nessa concepção, isso não é administração de risco, mas gerenciamento de crise. Uma reação reativa com o propósito de limitar os danos. Em geral, as empresas administram risco de reputação apenas informalmente. Seus líderes o consideram somente quando têm de tomar decisões importantes que envolvem aquisições no processo de due diligence, que inclui a avaliação dos problemas que podem afetar a reputação, como ações judiciais pendentes, procedimentos de testes de produtos ineficazes, responsabilidade por defeito de produto e controles fracos para a detecção de fraude na administração. Basicamente, existem 3 situações que determinam quanto uma organização está exposta ao risco de reputação. Primeiro, quando a reputação da empresa excede suas características verdadeiras. Segundo, quando as crenças a respeito da entidade e as expectativas mudam aos olhos de quem está de fora. E terceiro, a falta de coordenação interna. Quando há uma lacuna entre reputação e realidade, a organização está exposta a um risco substancial. A administração efetiva do risco de reputação começa com o reconhecimento de que a reputação é uma questão de percepção. A reputação geral da entidade é uma função da sua reputação entre seus diversos stakeholders, investidores, clientes, fornecedores, empregados, reguladores, políticos e organizações não governamentais, comunidades em que opera. Em categorias específicas, qualidade do produto, governança corporativa, relações trabalhistas, serviço ao consumidor, capital intelectual, performance financeira, manejo de questões socioambientais. Uma percepção positiva da reputação dos stakeholders em diversas categorias resultará em uma forte reputação na empresa. O risco efetivo se dá quando a reputação da organização é maior do que a sua realidade, pois, se não atender às expectativas criadas em torno de sua imagem, a reputação cairá até chegar ao nível mais próximo da realidade. O risco de reputação seria, então, uma função da expectativa versus a performance da organização, que cresce na medida em que a expectativa aumenta e a performance diminui. Alguns exemplos ilustram bem o declínio de reputação, como o caso do Grupo X, cuja credibilidade e valor de mercado despencaram após a constatação da inviabilidade comercial dos reservatórios de petróleo da empresa OGX. O patrimônio pessoal do principal sócio, estimado em 30 bilhões de dólares à época, declinou para 1 bilhão negativo em 2012. O Grupo X teve a reputação de suas empresas construída em cima da imagem de seu principal executivo. As empresas foram concebidas para atuar de maneira complementar nos setores de mineração, energia, petróleo, logística e construção naval. Todas eram startups, com cronograma para entrega de resultados. O colapso de uma acumulou dívidas, investimentos enormes a fazer, falta de caixa e, pior ainda, ninguém se dispôs a financiá-lo. Para que não haja lacuna entre reputação e realidade, as organizações devem melhorar a habilidade de atender às expectativas, fazendo menos promessas ou cumprindo-as efetivamente. A lacuna entre a performance financeira e a realidade, normalmente, é resultado de fraudes e da chamada contabilidade criativa, que mascara os números e problemas da entidade nos balanços contábeis. Os casos mais frequentes ocorreram nos Estados Unidos, no início dos anos 2000, com empresas como a Enron, WorldCom, Tyco, Xerox, entre outras. Algumas áreas têm impacto direto sobre a reputação, que pode ser afetada como resultado de decisões corporativas e do desempenho das organizações em tais áreas, como, por exemplo, as que seguem. Desempenho financeiro, acionistas, investidores, bancos e muitos outros stakeholders levam em conta o desempenho financeiro quando avaliam a reputação de uma organização. Qualidade.
o esforço empreendido pelas organizações para estabelecer altos padrões de qualidade é positivo para uma boa reputação. Defeitos em produtos e recalls têm impacto adverso. Inovação. Organizações que são reconhecidas e que se destacam de seus concorrentes por processos de inovação e produtos inovadores tendem a ser mais bem reputadas e ter uma marca mais forte. Ética e integridade. Empresas com políticas efetivas de ética são mais confiáveis aos olhos dos stakeholders. Resposta às situações de crise. Os stakeholders também são bastante atentos na forma com que as organizações reagem em situações de crise. Qualquer ação tomada durante uma situação de crise terá forte impacto na reputação da organização. Segurança. Uma infraestrutura sólida para prevenir ameaças físicas e cibernéticas ajuda a evitar problemas com segurança que possam prejudicar a reputação da companhia. Enfim, o risco de reputação é um tema da mais alta importância para as organizações e está diretamente ligado à percepção do mercado em que atuam e de seus stakeholders versus o que de fato representam. Qualquer distinção entre a imagem que a organização transmite e a sua realidade gera um risco de reputação. Os eventos de reputação podem ter uma consequência desastrosa, incluindo a perda de clientes, empregados, parceiros comerciais, além de impactos diretos em termos de prejuízos que a organização pode sofrer em seus números, seja por perda de valor de mercado, seja por custos mais altos para obtenção de crédito ou penalidades aplicadas por reguladores, Ministério Público ou outras instâncias do governo. Algumas organizações são mais suscetíveis ao risco de reputação, como, por exemplo, as instituições financeiras, em que o fator credibilidade é essencial para a continuidade dos negócios e estabilidade do mercado. Outro fator que tem forte impacto é o fato de a empresa ter capital aberto e ações negociadas em bolsa. O cálculo do impacto financeiro é mais direto, porém, efeito especulativo e emocional no mercado de capitais contribui de maneira diversa para o controle da situação. Alguns exemplos contemporâneos nos ajudam a ilustrar o risco de reputação e os impactos que tem sobre as corporações. Nem todas conseguem responder e sobreviver às crises desencadeadas por um evento de reputação. A governança corporativa é um fator de muita importância para a identificação, mitigação e rápida reação à materialização do risco. O risco de reputação é percebido pelos executivos como a principal preocupação das organizações. Ainda que a preocupação seja grande, não existe muita segurança quanto à devida gestão do risco. Ainda que os riscos de reputação sejam de difícil identificação e exijam forte atuação dos administradores das organizações, em suas mais altas instâncias, instituições com uma forte governança têm maiores chances de superar a ocorrência desses eventos. Para todas as instituições, financeiras ou não, o risco de reputação pode representar uma grande ameaça, se não for devidamente mapeado e tratado interna e externamente. Nos últimos anos, com o advento da Lei Anticorrupção brasileira, as empresas passaram a adotar programas de compliance para prevenir, detectar e sanar os diversos riscos que podem afetar negativamente a imagem, entre outros aspectos das organizações. Tais programas estabelecem parâmetros de conduta e instrumentos de controle que visam garantir a atuação ética e íntegra no ambiente de negócios das empresas e, com isso, reduz os riscos a que a reputação está sujeita. Obrigado por assistirem, compartilhe sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!